Com as bênçãos de Deus, damos início à 101ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Eduardo Delegacia fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Solicito ao vereador Bengala fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos Humanos, artigo 14. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilos em outros países. Solicito o vereador Beto a fazer a leitura do artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 18º. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família, ampliada pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executadores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Lido, senhor presidente. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 100ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 5 de agosto de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 100ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 5 de 2019. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Solicito a suspensão da sessão por 10 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Edmo Bofete de suspender a sessão por 5 minutos. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Aquilo que for favorável. 10 minutos. Aquilo que for favorável, como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Edmo Bofete suspender a sessão por 10 minutos. Solicito à secretária que faça chamar nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Solicito à secretária que continue fazendo a leitura do requerimento. Requerimento número 443/2019. Serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a resposta do Executivo através do ofício número 305/2019 a este edil, onde é informado as placas dos veículos com dispositivo sem parar e que foi encontrada inconsistência nas informações entre planilha da Prefeitura e extrato dos veículos cadastrados, é que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado do senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. Enviar cópia dos documentos CRLVs conforme segue: BPY 840, CDZ 3092, CZA 5434, CZA 5440, DBS 8521, DBS 8523, DBS 8524, DBS 8527, DKI 0461, DKI 0462, DKI 0463, DKI 0464, DKI 0465, DKI 0467, DKI 0468, DKI 0469, DKI 0472, FPP 9520, FQL 3183, FTS 3346. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de agosto de 2019, Enivaldo de Jesus, vereador. Requerimento número 444/2019. Serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a chamada pública 2/2019, PROC 10/2019, objeto de serviço de conservação de energia, no qual o município seria atendido com o programa de PE, Programa de Eficiência Energética, conforme a lei número 9.991 de 2000, a legislação aplicável à matéria determina que as concessionárias ou permissionárias de distribuição
de Energia Elétrica devem aplicar anualmente uma parte de sua receita operacional líquida anual no desenvolvimento de programas para incremento da eficiência energética no uso final de energia elétrica, através de projetos executados em instalações de clientes e consumidores. Esse projeto apresentado por esse vereador e o vereador Geraldo Atleta em reunião com o senhor prefeito e o responsável do departamento de obras, visava um investimento de aproximadamente 4 milhões em troca de lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED, além de substituições de equipamentos como ar-condicionado, freezer, geladeira e fiação de prédios públicos. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. Por qual motivo perdemos o prazo para entrega dos projetos? 1, Por qual motivo? 2, a prefeitura está com a CND em dia? 3, caso não, por quê? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 5 de agosto de 2019, Enivaldo, vereador, Geraldo Atleta, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Esse requerimento que eu apresento hoje foi um projeto que nós recebemos junto de um amigo nosso do PSDB, sobre esse investimento do governo dentro do município de 4 milhões. Aproximadamente 3 milhões seria de investimento na iluminação pública para troca de lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED e aproximadamente aí R$1 milhão seria para investimento em prédios públicos, para troca de ar-condicionado, fiação, geladeira, freezer e assim por diante. Foi apresentado com bastante antecedência ao senhor prefeito, veio o Lucas, participou da reunião junto com a gente da empresa que estaria, apresentou esse projeto aqui no município. A princípio o prefeito recebeu, entendeu a importância desse projeto. Isso não traria nenhum custo para o município, muito pelo contrário, um grande benefício para a iluminação pública do município. Mas infelizmente deveria ser apresentado a planilha, o projeto, até junho, mês retrasado, e não foi apresentado. Não foi apresentado. Obtive outras informações que o município, que possivelmente o prefeito não apresentou por débitos. Então, eu solicito ao senhor prefeito que apresente, para que a gente possa confrontar a informação recebida do gabinete com a informação real dos fatos. Então, eu solicito ao senhor prefeito aí que atenda esse pedido não meu, mas do município, porque esse investimento era para o município. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. São essas coisas que... Alguém pediu aí. Tinha pedido antes? Tudo bem? São essas coisas, vereador Edivaldo, que acaba desanimando, O vereador vai, se dedica por um bom tempo para conseguir um projeto. Eu me recordo, não sei se o senhor se lembra, que nós conversamos sobre esse projeto, Eu lembro que o senhor dividiu comigo a conquista, Eu fiquei feliz, falei, nossa, isso precisa ser amplamente divulgado, A cidade com essa iluminação escura, que a gente sabe que as lâmpadas não são tão eficazes e eficientes como a lâmpada de LED, e nós dois, num frio que estava no meio da rua, e você feliz dando a notícia dessa conquista via o partido PSDB, que é o partido do senhor, o partido do vereador Geraldo Atleta. E eu fico muito triste, porque eu perdi também uma emenda por questões de documentação para a iluminação do trecho da Jaziel, do Prado, que era uma promessa de campanha que eu fiz na época, que ia tentar trazer. E assim, a função do vereador é ir atrás dos benefícios, A partir do momento que você traz, aí passa a depender exclusivamente da prefeitura, Óbvio que nesse caso não foi perda de prazo para apresentação de documentação, mas é questão de nem ter, no caso a documentação, que é a CND. Então eu fico muito triste, porque a gente comemora e vem um balde de água fria na cabeça, E a hora que o senhor estava falando, que eu li, na verdade, o requerimento, me veio a cena, Acho que a gente conversou em começo de junho, se eu não me engano, e aí você me dizendo que começaria o projeto pelas áreas centrais da cidade, que se expandiria a cada ano até cumprir o município inteiro. É uma pena.
Eu lamento muito o senhor ter passado por isso, que é uma frustração muito grande para os vereadores ter que ver um projeto que dá tanto trabalho para vir para o município ser perdido dessa maneira. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Eu até tentei e consegui, né, não expor isso, de se consumar realmente a conquista. Né, eu falei, poxa, eu vou publicar, vou fazer, né, uma publicação dessa grande conquista para o município. Me recordo até que nós conversando, né? Falei, eu vou aguardar primeiro, vamos esperar primeiro, trocar a primeira lâmpada, para daí sim publicar amplamente, né? Porque isso é uma conquista tão grande para o município, né? Então, mas graças a Deus que eu me contive e não publiquei. Obrigado, vereador. Pois não. É só isso que eu queria acrescentar, é uma tristeza. E eu me lembro do senhor me falando, sim, que ia esperar para divulgar, mas naquela ansiedade, né? Que tudo vai dar certo e eu vou conseguir ter um projeto bom aí para demonstrar para a população que a gente se importa. Né? A gente se importa, sim. Só que às vezes está fora do nosso poder aí de realização. São essas minhas considerações. Obrigado. São requerimento 444. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 444, aprovado por 8 votos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço pensão da sessão por 5 minutos. Coloca em discussão o pedido do vereador Bengala de suspender a sessão por 5 minutos. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra. Ninguém querendo fazer. Aquele foi favorável, perder-se como estamos, contrário, quer se levantar. Está aprovado o pedido do vereador de suspender a sessão por 5 minutos. Solicito a secretária a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Pela ordem, presidente. Vereador. Eu peço seja anunciada a presença do senhor Ederaldo Bento, que é secretário de governo lá do município de Carlópolis, estado do Paraná. Se possível, convidá-lo a compor nossa tribuna de honra. Fica anunciada a presença do Ederaldo Bento, secretário prefeito de Carlópolis, Paraná. E convido o mesmo que queira sentar na tribuna de honra. Solicito a secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 445/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Foi verificado que no trevo da Vila Pedágio as luzes nos cruzamentos estão apagadas. Em contato com a CCR Via Oeste, fui informado que a manutenção é de responsabilidade da Prefeitura. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Há possibilidade do Executivo Municipal oficiar o setor responsável para verificar o local e providenciar a troca das lâmpadas, evitando acidentes e trânsito devido à escuridão que fica no local? 2. Se positivo, quando será realizado esse serviço? 3. Se negativo, por quê? Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 9 de agosto de 2019, Enivaldo, vereador. Requerimento número 446/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que no dia 15/5/2019 foi assinado o convênio entre a Prefeitura de Alumínio e o PROCON, considerando que até a presente data o PROCON não está em funcionamento no município, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. Quando o referido convênio será efetivado? 2. Informar os motivos do atraso. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 9 de agosto de 2019, Enivaldo, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir também esse requerimento. 5 minutos com a parte. Mais um pedido aprovado, assinado, e esse teve o vídeo do próprio prefeito falando que havia assinado esse convênio com o PROCON. Isso foi no dia 15/5/2019. Uma reunião também, ao qual o Geraldo Atleta participou, teve a assinatura do convênio, estamos com tudo em dia, tudo perfeito, tudo já para estar começado o PROCON em alumínio. Mas é difícil, né? A gente corre atrás, a gente batalha, nós vamos, conquistamos junto aos demais colegas aqui da casa, temos ali a assinatura do prefeito, e cadê essa sala? Onde está essa sala funcionando?
né? Então, eu espero que realmente seja algo muito plausível para não estar funcionando essa sala até o presente momento. A gente aguarda a resposta do senhor prefeito, né, porque essa foi uma dívida dele, não comigo, não com o Geraldo, mas essa dívida foi com o próprio município, porque através do vídeo que ele fez, falando que havia assinado o convênio e que estaria começando em breve na cidade de Alumínio. Então nós já estamos praticamente há 3 meses da assinatura desse convênio e até o presente momento não tem nada funcionando no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, requerimento 446. Não, vereador, 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar o colega Enivaldo pela cobrança com relação a essa situação. PROCON, não é? Que é a entidade que defende o interesse do consumidor, que defende o consumidor aluminense, que seria no caso, onde nesse convênio com o governo do Estado de São Paulo, o município cederia uma sala e funcionários, enquanto que o PROCON cede todo equipamento necessário, né, a tecnologia, treinamento do funcionário, tudo por conta do governo do Estado de São Paulo, através da Fundação PROCON, para que possa o município ser beneficiado. E muito mais do que defender o consumidor aluminense, é também treinar os comerciantes que vierem a ter interesse, para que possa melhor servir, inclusive, os nossos consumidores. Então, o convênio é de suprema importância, o prefeito assinou na minha presença, esteve representando o vereador Enivaldo, o assistente legislativo dele, o Clodoaldo também, que está aqui presente, e hoje nós não temos notícia ainda de qual é a situação real, né, com relação à instalação do PROCON no município ou não. Então, a cobrança tem fundamento, está correto, e nós entendemos que o requerimento deve ser aprovado, assim também, tanto quanto as providências serem tomadas para que o PROCON possa ser instalado aqui no município. Discussão, requerimento 446. Peço palavra. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Vê só como as coisas são. O prefeito assinou o convênio com o PROCON e não instalou ainda essa unidade do PROCON dentro da nossa cidade. Talvez porque fatalmente, no momento de assinar, não se preparou para saber quais eram as reais condições, o que ele precisava contratar, quanto isso repercutiria no comércio, né? O quanto isso atenderia de fato o consumidor, que é uma série de coisas mínimas que tem que se pensar antes de assinar o convênio, que eu não estou falando que é mal, só estou explicando para chegar num outro ponto que eu vou chegar. Eu entendo que bem pensado, estruturado, vendo qual que é o custo que vai ser lançado, e podendo ser assinado o convênio, tem que ser assinado. Mas para isso o prefeito tem que ter com ele uma gama de informações, né, das relações de consumo da cidade, do perfil do consumidor, da relação dos próprios comerciantes que estão na cidade, como isso afetaria ou não a maneira como as coisas aqui são realizadas, que nada mais são que as peculiaridades do município. Imagina-se que o prefeito tem que conhecer. Nesse mesmo entendimento, vê só, ele assinou há tempos idos o Via Rápida dentro da nossa cidade, que já está pensando em terminar o convênio, porque a exigência do Via Rápida para a nossa cidade são questões, por exemplo, como a BITSE, são questões, por exemplo, como plantas de residências, que a peculiaridade do nosso município não permite aquela pessoa que aqui deseja empreender, que ela consiga fazer os alvarás necessários. Então, o Via Rápida na cidade foi assinado pelo prefeito, que sem entender o que estava assinando, transformou o Via Rápida numa via lenta, ou numa via impossível. Olha que coisa engraçada. Então, hoje, e eu já sei porque já mencionou isso, pensa-se em retirar porque as exigências municipais, elas são menores e permitem à pessoa que ela empreenda com dada facilidade. O Via Rápida é interessante para quando você tem uma cidade grande e você tem que desburocratizar as ações das pessoas para vir. No município do tamanho de Alumínio, né, que não é todo dia que as pessoas estão protocolando os processos para fazer, instalou um processo que não deu certo. Eu espero de verdade, porque o que a Meire falou no requerimento anterior dá um trabalho danado. Ninguém, às vezes assim, a gente é acusado, aonde que está o vereador? Quando está indo lá na Assembleia buscar emenda, ou quando está indo no governo do Estado de São Paulo,
é acusado de que está passeando em São Paulo, não de que está trabalhando. E aí depois que você vai, enfrenta tudo isso e consegue um benefício para a cidade, você acaba não conseguindo ver ele executado por falta de competência, tanto do prefeito quanto da equipe que o cerca. Quanto a gente está perdendo pelo caminho? Quanto já não foi recomendado ao executivo para que agisse em dada maneira, para que viesse mais benefício para a cidade? Isso em todas as áreas, por todos os vereadores. Então, fica aqui um sentimento de solidariedade, Enivaldo, com as duas questões, os dois requerimentos, que as duas questões são, imagino eu, de benefício. A questão do requerimento em pauta, me fugiu agora, do PROCON, falando de diversifica, do PROCON, a gente entende que em toda a cidade isso fortalece a questão do consumidor, que sempre é a parte mais frágil da relação de consumo. E é importante ao consumidor que tenha a quem reclamar. Se você pensar que um consumidor fortalecido fortalece as relações de consumo, isso obviamente é bom para a cidade. O custo disso o prefeito tem que ter analisado. Quem ele ia contratar, como ele ia fazer para gerir isso, já devia ter sido analisado no momento da assinatura. Assina, faz vídeo anunciando o benefício para a cidade e fica 90 dias parado. Então a gente espera que com esse requerimento ele possa fazer isso. Não é usual, acabando o meu tempo, você deu a parte para Vossa Excelência, vereador. Pode ficar tranquilo, que é para corroborar com o nosso pensamento. Mas, na verdade, a questão do PROCON aqui, talvez tenha uma preocupação com relação aos comerciantes, mas, pelo contrário, a ideia conversada no próprio PROCON é justamente que a fiscalização, logicamente, que vai existir, mas seria aquela preparatória, informando como é que funciona, justamente para que facilite a vida do consumidor. E hoje, os consumidores aluminenses que acabam tendo dificuldade quando compra-se através da internet, e muitas vezes não tem condições de procurar PROCON fora do município, procura o juizado de pequenas causas, que não seria o melhor caminho. Então, por isso seria muito interessante mesmo o PROCON na cidade. Dou por encerrado as palavras. Continua a discussão, requerimento 446. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Vai falar? Dá tempo? Não, eu só ia complementar. Gostaria de discutir o requerimento, é que falhou meu microfone aqui, Renatinho. 5 minutos com a parte. Não, só para complementar, Geraldo, as pessoas acabam procurando pequenas causas em Mairinque, porque você não pode ser atendido pelo PROCON de outro município, a não ser que você tenha comprado na loja, por exemplo, daquele município, alguma coisa assim, você não pode ser atendido. Né? Já aconteceu de querer fazer denúncia e eles não atendem, só se você tiver a sede. Aí tem que ir para as pequenas causas, porque o município não faz o atendimento aqui. Continua a discussão, requerimento... Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Eu vou dar a data da inauguração do PROCON aqui em Alumínio. No mesmo dia que inaugurar o banheiro da pista de caminhada lá. Eu tenho fé que essa cidade ainda, quando concluir nos 4 anos de administração, essa grande obra de uns 50 metros quadrados será concluída aqui na cidade. Mas assim, Nivaldo, é impressionante realmente, e isso pega muito mal, porque você anuncia o benefício, eu acompanhei lá quando vocês fizeram um vídeo, e muitas pessoas viram realmente como uma grande vantagem, e a gente que é advogado, que atua nas pequenas causas, você sabe os problemas que existem entre o consumidor e o fornecedor. Né? Porque às vezes nem sempre é o comércio só local, mas o consumidor de alumínio, tem um amigo que faz entrega, ele entrega pelo menos entre 40 e 50 pacotes na cidade de alumínio comprado via internet, pelo mercado virtual. E nós temos, por exemplo, caso de CPFL, que é relação de consumo. O Eduardo já falou aqui, caso de Sabesp, que pode ser tida como relação de consumo. Então você imagine que pode ser realmente uma porta aberta. Mas a gente vê que essa atual administração, ela assina as coisas assim, vão me dando, eu vou aceitando. Nós chegamos no absurdo aqui de receber, por exemplo, um carro para atendimento móvel oftalmológico. E não temos estrutura para atender isso, mas de graça se pega. Então, às vezes as pessoas não veem que junto com aquilo vem uma questão do ônus e que a prefeitura precisa fazer a parte dela. Então, eu tenho certeza que, levando aqui o trabalho do PROCON, não é o PROCON que está errado. Quem está enrolando tudo isso é a própria prefeitura. A própria prefeitura que não dá atenção. Mas vai falar o que para uma cidade? Você acha que ela vai dar atenção para o PROCON se ela não dá atenção para a saúde, se ela não dá atenção para o esporte, se ela não dá atenção para um número de outros assuntos?
Então, assim, infelizmente, na régua das necessidades da população, acaba ficando lá embaixo. Por quê? Porque nós estamos vindo apagando incêndio aqui e não é de hoje. É tudo de emergência, tudo vai rápido, rápido. Então, são temas, infelizmente, que às vezes é muito bonito, como a gente viu falar. Assinou Cidade Legal, pronto, vão regularizar os imóveis da cidade. Não acontece, por quê? Porque tudo demanda um trabalho. Assinar é um passo de uma caminhada importante, mas não é o término da caminhada. Então, assim, a gente roga. Eu acredito que o PROCON realmente, a Meire tocou no aspecto jurídico, seja muito interessante que se traga para a cidade, que se opere, né? O alumínio precisa crescer, o alumínio precisa ser independente de outras cidades, o cidadão não tem que procurar auxílio em outro local. E a gente roga para que o senhor prefeito consiga entregar, às vezes, uma contrapartida tão pequena para um projeto que muitas pessoas viram como extremamente interessante para o município. Então, infelizmente, a gente tem que ligar. O PROCON deveria receber reclamações de direitos públicos, igual a gente recebeu aqui hoje, que não tem médico e tal. Daí vocês iam ver como ia ter serviço do PROCON de alumínio. Como ia ter serviço. Porque eu acho que o comércio aqui de alumínio trabalha de uma maneira correta. Entendeu? O comércio de alumínio, o comerciante é bem ciente dos deveres. Eu lembro uma vez que, às vezes, o trabalho de São Roque, quando abriu a Casas Bahia no subsolo, falou, agora está perdida, porque o cara já sai daqui e já vai reclamar a ação. Ela falou, pelo contrário, porque é uma empresa que não tem problema. Então, quem trabalha certo, eu não vejo assim, a preocupação nesse aspecto. Mas a gente lamenta esse descaso aí. Mas esse descaso é normal, porque o descaso com que a gente tem obrigação de cuidar do poder público, a gente já não está cuidando. Entendeu? Então, imagine qual é a moral da prefeitura para ingerir numa relação de consumo hoje. Né? Imagine aqui o usuário que paga esse transporte aí que não tem. Imagine se a pessoa pudesse reclamar no PROCON. Então, a gente, infelizmente, respeitando as nossas visitas, aí talvez não seja nem a ocasião, mas, infelizmente, fica-se a desejar nesse tipo de conduta, que é muito fácil. A internet é muito gostoso você anunciar as coisas. O duro é na prática, o duro é segurar no rabo do touro, e a turma aí não segura. A turma só assina o papel lá, faz o beabá e boa, né? Canta o hino nacional, tira foto e não entra em campo. É isso que acontece. Obrigado, presidente. Discussão, requerimento 446. Em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 446, aprovado por 8 votos. Solicita a secretária que continue com as leituras do requerimento. Requerimento número 447, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a travessa que interliga as ruas João Guimarães e Vereador Aline Taraborelli no bairro Granja Modelo conta com grande déficit na iluminação pública, trazendo risco à segurança dos trabalhadores que necessitam fazer uso do local. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de realizar a instalação de pontos de iluminação no local? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 9 de agosto de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 448, 2019. Certíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recentemente nossos munícipes foram atendidos pela carreta do Banco de Olhos de Sorocaba BOS e que muitos pacientes do município aguardavam por cirurgia oftalmológicas, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Quantos pacientes foram atendidos? 2. Nos casos em que depende de cirurgia, há uma perspectiva do paciente ser chamado para a realização do procedimento? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 2 de agosto de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 449, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista recentes publicações em redes sociais que dão conta que a exoneração dos profissionais do Departamento de Esporte irão impor prejuízo ao projeto esportivo de futebol e futsal, tendo-se em vista a importância de tal projeto que agremia mais de 200 jovens e adolescentes, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o chefe do Poder Executivo a fim que nos informe. 1. Existe algum planejamento da Prefeitura para dar continuidade ao projeto, ainda que com a exoneração dos profissionais mencionados nas publicações? 2. É possível reverter a decisão administrativa do prefeito e recontratar tais profissionais, tendo-se em vista ser imprescindível a presença deles para a execução do projeto? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 9 de agosto de 2019, Eduardo Delegacia, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Beto, vereador, Edmo Bofete, vereador, Bengala, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Renato Watanabe, vereador, Enivaldo, vereador. Pela ordem, presidente. Peço para discutir esse requerimento.
Pois não, 5 minutos com uma parte. Segunda sessão seguida, matéria recorrente do esporte, das atividades relacionadas ao esporte. No passado tivemos um da infraestrutura, a condição que a gente dá para esses jovens e crianças estarem dentro de uma quadra, num campo de futebol, onde quer que seja, praticando esporte de maneira adequada, ficando longe da criminalidade, longe das drogas, da importância da matéria e do porquê da insistência. Durante a semana que passou, eu acho que todos aqui fomos surpreendidos com o final das escolinhas ante a demissão dos funcionários que ali atuam. E que a Câmara tem, sem sombra de dúvida, tolerado pela necessidade da matéria, a maneira como o prefeito conduz isso, que a gente já falou aqui, inclusive, que deveria ser licitado o serviço, através de um projeto. Quando a gente fala isso, não precisa ser da Liga Desportiva, se a associação, ou o Judic, ou qualquer outra entidade relacionada ao esporte, com CNPJ, com documentação, e até de fora da cidade, que venha disputar e ganhar e execute o serviço, não nos interessa quem seja. Mas que o prefeito fizesse dessa maneira. E nesse começo de ano, cancelou o convênio. Passou para o serviço direto, que nem então é direto da prefeitura. Enfim, ele mandou embora, ficou anunciado nas redes sociais, fizemos requerimentos para atender a demanda de tantas reclamações, de sem fim de compartilhamentos e de comentários, pedindo que os professores ali atuassem, porque há muitas crianças que são envolvidas, e me parece que reverteu a decisão. Então, imagino eu que mandou embora de boca, não fez a portaria de demissão e desistiu do ato. Porque se fez a portaria, a gente sabe que não poderia recontratar na mesma hora. Então, a gente imagina que tenha feito da maneira adequada e que assim o fique. De toda forma, eu vou manter o requerimento para a gente ver respondido pelo prefeito, que mudou a decisão administrativa, ou então que talvez tenha exonerado da maneira errada e tenha que repensar como vai exonerar, porque eu não duvido nada dessa administração, porque você pensa que você coloca o profissional para ir trabalhar nos Jogos Regionais, ficar lá 5, 6 dias trabalhando e quando volta dos Jogos Regionais manda embora, isso é uma pouca vergonha, porque já tinha previsibilidade de mandar embora, então tem que tratar as coisas com lisura. Então é mais um requerimento que cobra o prefeito. O prefeito que teve meu apoio na eleição passada e que tinha como bandeira da campanha dele pelo meu apoio um cuidado diferente do esporte que já vinha machucado de outras gestões. Porque ninguém consegue entender que o dinheiro que é aplicado no esporte, você tem que aplicar menos na saúde, porque a pessoa está mais saudável. Que o dinheiro que é aplicado no esporte melhora a educação, porque são projetos paralelos. O nome do projeto que tinha na cidade. Os dois que tinham, era bom de bola, bom na escola, e o outro era esporte que educa. Os dois projetos falidos, e não é pela inépcia de quem eu tocava. É pela incapacidade do município manter projeto importante desse, cuja demanda não é nem de R$500 mil ano, que repercute quantos no orçamento da prefeitura? Então, eu falo isso. Eu acho que o prefeito ele não teve só, quando eu falo, teve meu apoio, o prefeito teve 5.600 votos dentro da cidade. 5.600 pessoas que acreditaram nele. Desse grupo, eu garanto para você que a comunidade esportiva foi uma das que mais acreditou. E eu emprestei credibilidade a ele. Para quê? Para começar a fazer esse monte de bagunça dentro do esporte? Deixar a criança sem treino? É brincadeira, são coisas que são incompreensíveis. É uma eleição de prioridades erradas, sucessivas, uma atrás da outra, que leva a isso. Se reviu a ordem, voltou atrás com relação a isso, é que não dava tempo, quando eu fiz o requerimento não tinha sido recontratado. A gente tem que perguntar até quando pretende manter o projeto e contratar os profissionais. Esse que é o próximo requerimento da próxima sessão. Porque senão, daqui um mês, manda embora de novo. Tem gente que, se for mandado embora mais uma vez da prefeitura, pode pedir música do Fantástico. Porque o prefeito vai ser a terceira vez que está mandando embora. Gente do grupo dele, da base que apoiou ele. Inadmissível isso. Gente com capacidade técnica, inclusive. É má escolha na hora de fazer os ajustes que tem que fazer. Sem contar que esses ajustes fazem parte de uma previsão do prefeito. Chamar para mandar embora uma pessoa
é brincadeira. Só espero que veja respondido e que mantenha o projeto agora até o final do mandato dele. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 449. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia, professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta, Bengala, doutor Alexandre Amaral, Aprova. Beto, Edmo Bofete, Aprova. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 449 aprovado por 8 votos. Leitura do expediente recebido de diverso. Anuncio o recebimento da resposta da Sabesp ao requerimento número 194 e 197 de 2019, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara Municipal. Passamos agora ao tema livre, que tem escrito o vereador Eduardo Delegacia, com 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Alumínio aqui presente, internautas, senhor Ederaldo Bento, da Prefeitura do município de Carlópolis, nós visitamos lá para copiar um projeto fabuloso que vocês têm lá, que é o Pescar, né? O vereador João Bengala aqui, que é conterrâneo seus lá, já começou a atuar aqui, fizemos uma primeira edição na nossa represa, no nosso município. Para uma primeira edição foi um sucesso absoluto, tenho certeza que no ano que vem vai melhorar ainda mais, né, João? Se depender, 1º de março, vamos por data aqui, 1º de março, o segundo Alume Pesca, que é uma cópia de um projeto fabuloso que vocês têm lá, parabenizar pela gestão do turismo na cidade, é algo que com certeza alavanca a cidade. Fica aqui mais um exemplo para o município de Alumínio, que tem uma costa da represa do Pararanga fantástica para ser explorada, em vários níveis. Ponto de vista imobiliário, turístico sustentável, marina, pesca. Então, é mais uma aí que o prefeito podia anotar e tentar correr atrás nesse tempo que resta do mandato. Tratei aqui do assunto da demissão do esporte. O esporte e a má gestão do esporte pelo executivo, apesar das tentativas que a gente sabe que o Jaime tem tentado realizar lá, com as dificuldades de não ter orçamento, com as dificuldades de não ter um planejamento, né? Que apesar dele poder construir um planejamento, depende da caneta do prefeito, porque não tem unidade orçamentária própria, porque se acaba. Então o esporte é, infelizmente, mal lembrado. Eu me recordo que quando eu fui apoiar o prefeito na eleição passada, eu carreguei comigo uma gama de pessoas do esporte da cidade, de times amadores da cidade, e uma história que a gente vem construindo junto do esporte amador, junto das entidades que atuam no esporte, e que nos dá credibilidade para fazer isso. Então, a gente esperava que, obviamente, tivesse uma gestão adequada, mas que o município permitisse às pessoas que fossem trabalhar no esporte que executassem diversos projetos. Férias quentes boas para as crianças, campeonatos municipais, escolinhas de futebol, escolinhas de alto rendimento. Então, é tudo um sonho que passa dentro da cabeça da gente, que o esporte possa ser contemplado. Porque a consequência do investimento no esporte, ela é fabulosa. Para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos que têm a sua vida de trabalho e que às vezes querem à noite participar de um campeonato, as pessoas que não participam do campeonato, mas que vão assistir. O esporte agremia as pessoas, né? O esporte dá qualidade de vida, melhora os níveis de saúde, e parece que o nosso prefeito não entendeu isso, e a cada corte, a cada eleição de prioridade, o esporte é o primeiro que é machucado, digamos assim. E isso, obviamente, faz com que a gente acabe perdendo a crença nas coisas. Eu tenho falado com o prefeito, não é de hoje, da necessidade dele cumprir aquilo que tinha, pelo menos primariamente, se comprometido com as equipes amadoras, que eram os campeonatos subsidiados pela cidade para times que têm, em sua maioria, atletas da cidade. Vendo que isso não acontece, tem uma iniciativa de ação social que a Liga vai fazer para organizar esse campeonato, que foi aberto a todos aqui que desejam participar. O Alexandre está participando disso comigo desde o começo, quando a gente foi resolver algumas questões de local, um monte de coisa lá, e eu precisava do Alexandre, chamei ele, ele falou, vamos embora, vamos caminhar com isso aí juntos.
E a gente está caminhando, daqui a pouco já vai ter folder na rua, os convites já vão estar sendo vendidos. Se a gente conseguir vender o que a gente planejou, a gente consegue organizar. Quando fala a gente, é um município, a gente está auxiliando. É um campeonato dentro da cidade com todas as taxas, inscrições, premiações pagas, para que todos os times de alumínio, aqueles que aderirem ao projeto de auxiliar na venda também dessa feijoada, que ela possa ser revertida para o esporte amador, por inépcia do município. Que isso aí poderia estar sendo feito para algum outro tipo de ação social, mas tem que ser feita para o esporte, porque a prefeitura e o prefeito abandonou o esporte, e o pior de tudo, abandonou um compromisso. O homem não é obrigado a prometer nada, mas quando promete tem que cumprir. Sempre falei isso daí porque acho que a palavra não faz curva, né? Aquela história de fio de bigode parece que não funciona exatamente para quem tem bigode. Então, abandonou o esporte. Não é novidade para ninguém que o prefeito vai ter o projeto dele político e que eu estou fora desse projeto. Respeito ele como pessoa e já vou avisar de antemão que vou exigir o mesmo respeito para comigo como parlamentar e para que as ações dele não passem do limite, porque de repente parece que deu desespero de sair atrás de partidos que relação alguma tem com ele para tomar o partido na força, como é comum fazer. E acredite que isso já começa a atingir até quem ele tinha por aliado e que sustentou por muito o governo no sentido de ver melhoria para a cidade. O Alexandre falou que a função nossa aqui foi apagar incêndio. Eu sempre falo, se perguntar o que nós fizemos. Nesses 2 anos e meio, nós fomos um babá de prefeito e de prefeitura. Entendeu? As coisas não são fáceis, mas se não fosse o trabalho firme do legislativo, as coisas estariam ainda piores. Eu sei da força e do trabalho que cada um teve aqui dentro. Eu vou voltar até o dia que acontecer. Eu acho que eu pretendo falar todo dia da questão do transporte aqui da cidade. Porque depois não vão poder falar que a gente não avisou, que a gente não correu atrás. O município tem até o dia 30 de setembro para resolver a questão do transporte municipal, transporte coletivo. Que eu acredito que seja o maior problema que o município tem que resolver de todo esse tempo que começou a gestão do prefeito Bimbão. Então a gente está falando isso, a Câmara já se reuniu, já correu atrás, já procurou alternativas, já levou o prefeito, mas no final das contas é ele que tem que decidir. Se o prefeito não tomar as rédeas desse problema para resolvê-lo, o município de Alumínio corre o risco de ficar sem sistema de transporte a partir do dia 30, porque a empresa que está contratada, ao que consta, não pretende renovar. Está publicado no Diário Oficial, se eu não me engano, uma data para concessão, 23 de setembro, para licitação. Eu acho que ainda dá tempo de o prefeito pensar na organização do sistema e criar mecanismos, ou para que haja interesse de renovação, ou para que haja interesse na abertura de uma licitação, para que tenha empresas para vir para dentro da cidade. Preciso lembrar o prefeito, para que tenha aí, obviamente, todo o cuidado com a legalidade de publicação, de edital, legalidades essas que ele pode consultar a lei orgânica do município, para que não haja lá na frente, por exemplo, em setembro, uma impugnação desse edital. A gente espera, obviamente, que a intenção de se abrir esse edital seja de fazer uma organização e de compatibilizar aquilo que o município pode ofertar, obviamente melhorando as condições, para que a cidade tenha um sistema de transporte. Fizemos requerimento aqui, salvo engano, eu e a Meire, dando sugestões, por exemplo, de integração temporal, para que as linhas circulem nos bairros e sejam interligadas entre 2 pontos, para dinamizar o sistema de transporte, para atrair a pessoa para o sistema de transporte. Porque as pessoas, à medida que os ônibus vão mudando de horário, vai diminuindo, elas vão se adequando e às vezes elas deixam de usar o sistema. E quanto mais pessoas usando o sistema, menos subsídio precisa e mais fácil fica de se organizar. Então fica aqui também essa indicação minha ao prefeito para que o faça, né? O fato de eu não estar num projeto político com ele, de ter o meu projeto político, né? Com as pessoas que me cercam, com os companheiros, com os parceiros que a gente vem trazendo ao longo do tempo e da nossa trajetória política, não significa que a gente vai remar para trás a administração dele. O que puder fazer para auxiliar, para que as coisas caminhem em prol do município, a gente vai fazer. Já deixei isso bem claro.
O que não dá para tolerar é que o desespero da política faça com que ele queira passar por cima das coisas. Eu deixo declarado aqui que por cima de mim, a força, da maneira que eles estão acostumados a fazer, não vai acontecer. Não tem chance de acontecer. Entendeu? Porque ele conhece bem o meu perfil, as pessoas também me conhecem, então não vai adiantar. Faço uma outra recomendação e sugiro ao senhor prefeito municipal, porque isso é uma reclamação de funcionários de carreira, concursados, que se sentem constrangidos, para que as pessoas que circulam dentro da prefeitura e deem ordem lá dentro, minimamente sejam comissionadas. Que ele comissione quem vai fazer a articulação política para ele lá, para que a pessoa possa circular entre os departamentos da prefeitura. O prefeito Crespo foi cassado recentemente por uma questão dessa que parece que é pífia. A pessoa que está afastada da prefeitura não tem que circular dentro do departamento. Não tem que circular dentro do departamento. A pessoa está encostada pelo INSS porque sofreu acidente, então, que o prefeito vá e faça o que tem que fazer direito, mas a pessoa, ela pode visitar o prefeito a hora que ela quiser. Ela não pode fazer gestão. Ou vai alegar que foi voluntariado também. Então, a gente sabe, a gente está 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, praticamente 1 ano da próxima eleição, né? Foram 3 anos aí que o prefeito patinou, derrapou, enfrentou muitas dificuldades que não foram produzidas por ele. Poderia nem ter o bom senso de fazer isso, mas faço questão de falar. Sumiu a prefeitura sem CND, com dívida de INSS, mas eu acho que tem que ter um tempo para organizar a gestão, e não desorganizá-la. E no tocante a isso, na hora de se organizar politicamente, ele tem o comitê dele, lá ele faz o que quiser. Dentro da prefeitura, não. Dentro da prefeitura, não. Então, o que a gente espera do prefeito é que ele tenha dignidade na hora de trilhar o caminho do projeto político dele. Todo mundo tem direito de ter o seu projeto. Eu mesmo vou ter o meu. Já coloquei o meu nome à disposição do meu partido como pré-candidato a prefeito da cidade. Não é novidade a ninguém isso. Entendeu? Já coloquei meu nome isso. Já coloquei meu nome aos amigos como pré-candidato eventual, né? Porque a gente sabe que todo o processo eleitoral pode confirmar isso. Mas tem que ter respeito. Não pode atravessar as coisas. E vou voltar a falar para o senhor prefeito. Se ele tem alguém que está fazendo gestão de departamento, correndo departamento, ele tem que lembrar que dentro da prefeitura tem funcionários concursados. Gente de excelência que está incomodada, que está reclamando, entendeu? E que se ele quer alguém lá dentro, que ele comissione a pessoa para que a pessoa atue. Porque senão fica um negócio chato. E sobre o transporte, a gente espera que faça a publicação, que faça de tal, que resolva por ele mesmo, que traga excelência do transporte público para a nossa cidade, e que isso reverta, quantos votos tiver que reverter para ele, mas que resolva essa situação. Mas que faça dentro da legalidade. Faça dentro da legalidade. Se tem que ouvir a Câmara primeiro, ouve a Câmara primeiro. Se tem que publicar as coisas e fazer organização, que faça tudo ao seu tempo, sem atropelar, porque ele já está atrasado em 6 meses com relação a isso. Então, atrasar mais 1 ou 2 semanas não vai mudar nada. Se a empresa não renovar, ele vai ter que decretar emergência e contratar emergencialmente, emergência produzida. Depois alguém responde por isso, mas vai ter que decretar para poder contratar uma nova empresa. Então, que eu faça com o tempo, com o rito, com legalidade, repetindo, que tenha, acima de tudo, respeito, que tenha, acima de tudo, respeito pelas composições partidárias dentro da cidade, porque nem tudo se resolve à força. E nem com todo mundo ele vai conseguir resolver as coisas no grito e na força. Comigo não vai conseguir. Como eu disse, eu respeito o projeto dele. Francamente, e não é o desejo meu, apesar que é o desejo também se eu for disputar alguma coisa no futuro. Mas é projeto falido, porque não conseguiu atender a anseios básicos da comunidade. Questões de bem-estar social, que é o principal. Em tempos que não dá para se investir em obra, o bem-estar social tem que ser mantido. Não conseguiu manter, e o pior de tudo, não conseguiu manter a palavra com o grupo. Não manteve palavra com o grupo. Os portos da cidade abandonado, e a qualquer vento que sopra, é o primeiro a ser atingido. E a gente emprestou nome e credibilidade para ele com isso. E o meu nome, a minha credibilidade nesse meio, a ele, com certeza, não vai ser novamente emprestado. São as minhas considerações. Agora temos escrito o vereador
Doutor Alexandre, com 15 minutos para a parte do tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora professora Meire, população que nos acompanha aqui no plenário, pela tribuna de honra, pela rede mundial de computadores, uma boa noite a todos, boa noite a todas. Antes de mais nada, cumprimentar aqui o seu Ideraldo Bento, em nome de quem eu estendo o meu cumprimento a seus pares, dizer que cidadão de Carlópolis aqui é sempre bem-vindo. Carlópolis é uma cidade irmã de Alumínio por um projeto votado nessa legislatura, até por conta, como foi citado pelo vereador Eduardo da Delegacia, por conta de um projeto semelhante trazido lá por um cidadão de Carlópolis, que é o vereador João Amorim Bengala. Então eu queria dizer, registrar aqui a nossa satisfação em recebê-los nessa noite, que leve lá um abraço para a população de Carlópolis. Acho que hoje o Bengala certamente vai fazer aquela costela, que é a especialidade dele, né? Será que vai ter, Bengala? Carlópolis aqui registrar na tribuna, capital nacional da goiaba, não é isso? Capital nacional da goiaba reconhecido. E, enfim, leve nosso abraço a todos daquela cidade. Espero que a situação em Carlópolis esteja um pouco melhor do que a situação que a gente vive aqui. E peço a consideração para que a gente possa usar o espaço aqui, e mesmo talvez com a presença do senhor não sendo um momento oportuno, mas para a gente possa aproveitar esse espaço e debater aqui algumas questões da nossa cidade. Então, sinta-se à vontade e não leve a mal alguma coisa que eventualmente a gente venha a dizer aqui na tribuna. Vou começar, por incrível que pareça, falando de um assunto importante, um assunto bom para a cidade. Ela já está em funcionamento, mas a inauguração amanhã, no qual aproveito para reforçar o convite, uma pena que foi recebido bem em cima da hora, não consegui entender o motivo dessa urgência, que já estava funcionando, mas enfim, será inaugurada amanhã a creche Vereador Paulo Simões, às 10h30 da manhã, aqui no bairro Paraíso. Paulo Simões, como a grande maioria sabe, foi vereador dessa casa, foi um político atuante aqui na cidade, e foi homenageado aí pelo nome dessa creche que vem de encontro às necessidades da população. Destacando também que essa creche foi uma conquista da administração anterior, que já era um projeto votado na administração anterior, do qual foi aprovado por alguns vereadores que compunham essa casa na época. Mas, deixando um pouco de lado essa situação, infelizmente, parece que Alumínio a gente está começando a viver, e isso me preocupa, né? A parte do terrorismo, a parte do temor, a parte do sindicalismo que, graças a Deus, essa reforma trabalhista tem colocado um pouco em patamares do que defenda realmente os interesses coletivos e não os interesses individuais. Digo isso porque, infelizmente, todos sabem, eu cheguei a ser ameaçado de morte na minha residência após uma oitiva numa comissão de inquérito. Eu acho que isso é inadmissível. Eu sempre vi aqui vereadores guerreiros que debateram, que questionaram, que xingaram, mas que nunca sofreram qualquer tipo de uma retaliação pessoal, como foi a que eu sofri na presença da minha filha, que por sinal a mãe dela estava em compromisso, ela está aqui na Câmara hoje comigo. Eu não ia nem tocar no assunto, né, até em respeito a ela, mas infelizmente eu recebi um fato desse. É lastimável que a política chegue a esse tempo, que chegue a esse tipo de situação, para que as pessoas possam ocupar o poder. Confesso que eu fui outro dia numa rádio, e para minha surpresa, o cara falou: não, vamos tocar nesse assunto. Sabe por quê? Porque vieram aqui, e que se tocar, nós vamos fechar a rádio. E sabe que coincidência que era nesse dia? No dia 3 de agosto. 3 de agosto. Se você colocar aí no Google, você vai ver que foi a data da promulgação, se eu não me engano, da Constituição. Não sei se foi promulgação ou publicação. E que se comemora justamente quando foi inserido o fim da censura no país, quando foi se restabelecida a liberdade de imprensa. E aí você recebe uma sugestão dessa de que você não pode tratar determinado assunto, ou que você deve pensar o que você vai falar. Então é lastimável que as pessoas queiram obter o poder por essa forma, mas eu acho que a população hoje está bem ciente, está bem acordada com relação a isso. E como foi dito, o que eu espero é que também, como sempre fui por outros prefeitos, respeitado aqui como vereador, e independente de qualquer projeto político que se aproxima, que se mantenha o respeito, que se mantenha a urbanidade entre as pessoas, porque isso deve vigorar em qualquer relação. Aqui não é relação de imposição,
aqui é relação de consenso, aqui nós temos um plenário, nós temos um parlamento, que cada vereador tem a sua opinião, cada vereador representa uma ideia, até porque o dia que um pensar igual a todos, nós não temos democracia, nós não temos parlamento. Então, quanto mais divergência tiver aqui, talvez nós estamos caminhando para um bom caminho. Então, também, tocando nesse assunto, peço respeito, porque eu vou dar o respeito, e que deixe que as pessoas decidam, não queira se impor na força, Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde o princípio da legalidade deve ser respeitado. Então, como eu já disse na outra semana, o que for interessante aqui para a cidade de Alumínio, independente do que aconteceu, nós vamos continuar apoiando. O servidor pode contar, o cargo comissionado que precisar pode contar, nós vamos continuar apoiando. Agora, o que for errado, nós vamos apontar o erro. Porque, ao contrário de algumas instituições que existem nesse país que não há nenhum tipo de fiscalização, a prefeitura tem. Porque o dinheiro que tem lá é do munícipe aluminense, não é de ninguém. O interesse de cada um é do cidadão, não há interesse particular. Ninguém vai conseguir ficar 40 anos na prefeitura, não. Ninguém vai conseguir ficar 40 anos na prefeitura. E ninguém vai conseguir ganhar na mão grande. Então, respeito sempre para ser respeitado. É isso que eu tenho a falar com relação a esse tema. Mas voltando aqui nas demandas da nossa cidade, dos quais a gente deve trazer à tona aqui, uma preocupação que a gente tem tido com relação às seguranças na zona rural, né, dos assaltos e das ocorrências policiais que estão ocorrendo, que são absurdas, que tem mobilizado lá um grupo de moradores e que tem trazido cada semana uma situação. Então, como a gente já disse, que haja uma cobrança junto ao governo, junto ao batalhão da Polícia Militar com relação a isso, mas que a prefeitura também faça a parte dela, que ilumine as ruas, que faça a identificação dessas ruas e que preste um apoio ao cidadão, porque é um absurdo um trabalhador estar vendendo quindim lá para ganhar, sei lá, 100 conto por dia e ser assaltado, ser roubado, colocarem um canhão na cara dele e levar o carro dele. Como é absurdo o cara trabalhar o dia inteiro e ir num bar para tomar uma sua cervejinha depois do seu trabalho e o cara colocar um canhão na cara dele. Alguma coisa tem que ser feita na cidade, para que não deixe acontecer esse tipo de situação. Porque chegou o máximo. A pessoa vem na sua chácara, compra uma área sossegada e é invadido lá, e as pessoas surram lá, senhoras, senhores, e na frente de crianças. Então a gente vem rogar aqui ao chefe do executivo que tome alguma providência com relação à polícia militar aqui da cidade, que se for aqui fora de alçada, junto ao governo do estado, junto ao batalhão, mas que, enfim, que se dê um retorno à população, porque a situação está grave, a situação é gravíssima. Passo para o transporte, porque essa mesma população rural que sofre por falta de vigilância, sofre hoje muito por causa do transporte. Muito mais do que o cidadão que mora aqui dentro. Por quê? Porque nós temos um sistema fracassado de transporte na nossa cidade. Como foi dito aqui anteriormente pelo vereador, a oportunidade de se rever, de se pensar, de melhorar alguma coisa, era agora. Nós estamos atrasados, ainda há tempo. Então também faço questão de registrar essa questão, registrar uma denúncia de comércios aqui de alumínio, né? Diga-se, mínimos, mas que devem ser vendendo passagem também. Já é um absurdo o cidadão pagar de R$ 4,30, o comércio cobrar R$ 4,50. Então que a prefeitura tome as providências de fiscalizar esses pontos, porque o comerciante ele tem que ser prestigiado. Agora, o comerciante sem vergonha ele tem que ser punido. Que o comerciante que não tem caráter ele tem que ser multado e tem que ser corrigido. Porque se ele acha que a empresa de transporte não paga o valor correspondente, que ele não venda, mas que não cobre a mais a população e não passe esse custo. Então a gente deixa esse apelo aqui para que a prefeitura possa fazer esse tipo de cobrança. A gente entra em folha de pagamento e falando aqui do esporte, e eu me lembro outro dia, né? Facebook é o mundo das maravilhas, né? Eu vi um professor de karatê que a promessa de campanha da atual administração era fazer karatê nas escolas. Já imaginou que projeto bonito? Cadê? Nós estamos lutando o pessoal está implorando para que a prefeitura possa doar alguma coisa para fazer trabalho voluntário. Alumínio está virando trabalho voluntário. Se a pessoa quer ter uma ruazinha boa na rua, se una voluntário. Se a pessoa quer ter um campeonato, venda feijoada. Por quê? Por incompetência. Porque o executivo não está suprindo, simplesmente por isso. Por quê? Porque não atende, porque deixa de atender.
Então a gente vê projetos que foram deixados. Hoje nós estamos brigando pelo básico, a gente foi vendido para a gente que a gente ia comer lasanha todo dia, ou que ia ter picanha todo dia no almoço. Hoje nós estamos brigando para comer arroz e feijão, porque a prefeitura não faz o básico, não é feito. É lastimável você receber um tipo de publicação. Eu fui no pesqueiro no Itararé domingo, no sábado, e você vê as pessoas reclamando, pô, meu filho não vai mais jogar, o meu filho não vai mais isso, como você encontra com outras pessoas, oh, foi o último jogo do meu filho, olha que decepção para a criança, a cabeça da criança como é que se entende. E aí, numa maneira impensada, é como muitas coisas que acontecem na cidade, demite a pessoa cedo, aí você fica sabendo, às 9, você fica sabendo às 11, às 2 já é outra resposta, às 4 da tarde já é outra, enfim, você nunca sabe o que acontece. Você nunca sabe o que está acontecendo nessa folha de pagamento. Eu nunca vi a CBA mandar alguém embora, a não ser que a pessoa tenha uma estabilidade e voltar por meio de liminar ou voltar imediatamente. Aqui em Alumínio, o cara é o lugar que a pessoa arruma um emprego mais fácil. Ela perde o emprego hoje, volta no período da tarde, ou sai na sexta, volta na segunda, e muitas vezes é promovida. Ela é mandada embora e já volta na promoção. Então são coisas que a gente não consegue entender. Não consegue entender a falta de gestão. E a Câmara vai ter que ser forte para não deixar isso acontecer, porque senão nós vamos permitir que amanhã nós possamos estar sentados aqui, ou sentados lá com o prefeito, ou qualquer cargo que seja, mas nós vamos ter uma cidade falida. Por quê? Porque nós estamos acumulando um passivo por conta de erros aí que é imensurável. Eu conversei com uma pessoa, ela me falou o seguinte, que agora eles iam tirar as portarias dos funcionários, mas para o funcionário não trabalhar desmotivado, porque ele ganha lá 500, 600 reais a mais no cargo que ele tem o desvio, eles iam transformar esse acréscimo como uma verba indenizatória para tentar diminuir a folha de pagamento. Onde que tem base legal isso, gente? O que é salário, tem que refletir em 13º, refletir em férias, refletir em INSS, refletir em fundo de garantia. Agora me diz, vai lançar lá como um prêmio, como uma bonificação? Amanhã o funcionário vai buscar esse direito na justiça, o que acontece? Vai ganhar e a gente vai ficar aí tendo que pagar por gerações um erro que pode ser evitado hoje, que não é evitado talvez porque eu já falei aqui que não sou contra cargo comissionado, é direito do prefeito ter, como é necessário ter. Nós somos contra um monte de gente aí que não tem o que fazer. Tem um monte de gente aí que é tartaruga em cima do poste dentro da prefeitura, que não sabe como chegou lá, tem a perna curta e não tem asa, como é que está em cima do poste? Está lá por compromissos políticos, aí começa essa loucura, sacrifica aqui, faz isso. E quem paga o pato? O munícipe. O munícipe que trabalha, paga imposto aí não sei quantos meses, acho que 4, 5 meses no ano ou mais, e aí ele não tem escola para o filho dele, ou ele vai praticar o futebol dele lá, tem cratera no campo de futebol, ou ele vai na unidade de saúde e falta determinado tipo de atendimento. Poxa vida, cadê o alumínio aí que a gente esperava? Que brilhava, que ia brilhar? Dizer que não sabia das dificuldades que tinha? Sabia e prometeu solução, só não pôs em prática. Aí fica fazendo esse tipo de manobra, vamos pagar como indenização, aí diminui a folha, isso é ilegal, como é ilegal você lançar a diária do motorista no Lerite, sabe, são coisas que a gente não consegue entender, que não tem como a gente ver e ficar quieto, não tem como. É impossível. Quem é vereador, quem é cidadão aqui sabe, o cidadão está com a paciência esgotada. E quem é vereador sabe o quanto é difícil. Vai ver as estradas rurais aí, que vergonha que tá. Que vergonha. Não tem situação para andar. E parece que as prioridades são outras. As prioridades é limpar terreno, é picotar terreno, essa que é a prioridade. Vá para puta que pariu, sinceramente, sabe? Me desculpa os vereadores, mas é uma situação que dá vontade de você desistir, de você nunca mais entrar num negócio desse. Nunca mais entrar. Porque todo mundo aqui está para fazer o bem, e parece que a gente não consegue fazer o bem. A gente não consegue atingir nada. Não anda. Vai inaugurar uma creche, parece que deve ser um passo para frente e volta 50 para trás. E fica sofrendo. Então, enfim, fica aqui a nossa resignação, fica aqui dizendo que o que for bom para a cidade pode contar com a gente, mas fica a nossa lamentação, como foi dito aí, voluntário. O que é isso? Virou casa da mãe Joana, a prefeitura, que entra qualquer um lá e manda? É isso? Qualquer um lá entra e manda e tem que obedecer. Como foi dito, que no meio de funcionário, você é tão bom no meio de funcionário, faça política nos montes de prédio que tem aí, não faça dentro da prefeitura, para
palhaçada nesse lugar aqui, viu? Pois não, vereador. Coloca em discussão o pedido do Dr. Alexandre, vereador, de suprimir regime regimental. Em discussão. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 5/2019, que dispõe sobre o local de funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil Miguel Antônio Pela ordem, Alves. senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço a retirada desse projeto por 10 sessões. 10. Coloca em discussão a pedido da vereadora Meire de adiar o projeto de lei por 10 sessões. Em discussão. Ninguém querendo fazer. Aquilo for favorável nesse como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora Meire de adiar o projeto de lei por 10 sessões. Discussão única do projeto de lei 22 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito à secretária a fazer a leitura do requerimento do projeto. Mensagem número 22/2019, alumínio 25 de julho de 2019, excelentíssimo senhor presidente. Encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 22/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$60 mil. O presente projeto de lei visa atender despesas com a ficha número 71, R$60 mil. A suplementação visa atender despesa para aquisição de vale transporte para locomoção dos servidores da Prefeitura Municipal que fazem uso desse benefício. A cobertura financeira está sendo efetuada com a redução de recursos das dotações orçamentárias que não serão utilizados nesse exercício do Departamento Municipal de Administração. Ficha 74, adequação do passo à legislação de Corpo de Bombeiros, obras e instalações. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio nessa nobre edilidade para apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente aos seus pares, nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22/2019, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$60 mil, suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente. 020000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 020500, Departamento Municipal de Administração, 020501, Diretoria e Dependência. Atividade 041220102214. Manutenção das atividades da Divisão de Recursos Humanos, elemento da despesa 33904900. Auxílio Transporte. Ficha número 71, R$60 mil. Artigo 2º. Crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução das seguintes dotações do orçamento vigente. 020000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 020500, Departamento Municipal de Administração, 020501, Diretoria e Dependência. Atividade 041220101107. Adequação do passo à legislação do Corpo de Bombeiros. Elemento de despesa 44905100, obra e instalações, ficha número 74, R$60 mil. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 25 de julho de 2019, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 22/2019. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Não vai precisar tanto. Imagino eu, que o senhor prefeito, com essa suplementação, por questão lógica de organização, tenha previsto vale transporte dos funcionários até o fim do ano com essa suplementação. Então, duas coisas. A primeira, que a gente não deixaria de votar, porque a classe de trabalhador da prefeitura, de servidor público, que às vezes é injustamente aí acusada, porque agora virou moda, né? Isso daí parece que todo servidor não trabalha. Eu, como servidor público do Estado de São Paulo, de carreira, a gente sabe a onda que está
a ponto de se justificar lá no Senado, no Congresso, questões aí de se poder analisar o desempenho do servidor, como se já não fosse realizado diuturnamente. Acho que é mais uma maneira de perseguir. Então, vendo essa questão do servidor, nos vem a necessidade de votar o projeto de forma urgente, porque já está afetando o cotidiano da vida dos trabalhadores da Prefeitura. Agora, um ponto que a gente tem que analisar é para que o prefeito faça a gestão da compra desses vale-transportes até a data limite do vencimento do contrato, porque ele não sabe qual é a próxima empresa que vai estar aqui a partir depois do dia 30 de setembro. Então, isso é algo importante. Ele tem que fazer, então, a gestão e a economia necessária da compra desses vale-transportes até a data limite que vence o contrato. Se por emergência, ou renovar, ou se licitar e vier outra empresa, aí ele tem que direcionar, obviamente, a compra a quem detenha a próxima concessão ou a próxima empresa que esteja dentro da cidade. É um critério simples de organização que a gente tem que mencionar, porque é algo que já nos preocupa. E votar com urgência também, porque acredite, tem servidores que estão com dificuldade de fazer a recarga de seu vale-transporte. Eles necessitam do ônibus, precisam do vale-transporte e não teve a organização necessária para que a ficha fosse contemplada no ano todo. Eu não imagino que tenha tido tanta oscilação no número de funcionários, apesar das demissões e contratações que ocorrem no município. Então, podia ter um planejamento maior. Quando você vê isso, às vezes, faltar a 45 dias do final de um ano, a 30 dias no final do ano, talvez seja um limite adequado, mas a gente está agora aqui no mês de agosto, iniciando o mês de agosto, já estamos tendo que suplementar. Então, falta organização na peça orçamentária na hora de prever todos os gastos que o município tem corriqueiramente. Então, obviamente, adianto meu voto favorável ao projeto, porque é um benefício ao servidor, mas já alerta o executivo, que eu sei que acompanha as sessões, se não acompanha, manda que alguém acompanhe para resumir para ele, para que tenha gestão adequada, prevendo a data limite de 30 de setembro, que é o término do contrato da empresa que está aí, para saber com quem que vai comprar os próximos créditos. São as minhas considerações. E na discussão, projeto de lei 22 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia, professora Meire Barbosa, aprovo. Geraldo Atleta, Bengala, Aprovo. doutor Alexandre, Aprovo. Beto, Aprovo. Edmo Bofete, Aprovo. Enivaldo. Aprovo. 22 de 2019, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 23 de 2019, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito a secretária a fazer a leitura do projeto. Pela ordem, presidente. Solicito a retirada desse projeto por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do Dr. Alexandre de adiar a discussão por uma sessão? Isso. Por uma sessão. Peço para discutir. 3 minutos com a parte. Na verdade, é um projeto importante, que o problema desse projeto é que ele traz vários aspectos, todos apenas numa ficha com uma prestação de serviço. Então, a gente conversou e há muitas dúvidas com relação a alguns valores. Então, acho que é pertinente a retirada dele, para que a gente saiba que a gente esteja votando com uma certeza, o sinta-se à vontade, e rogando para as lideranças do senhor prefeito, para que agende uma reunião, então, com o diretor de saúde, com o Dr. Beda, para que ele possa esclarecer a questão aí da locação de ambulâncias, do trabalho de processos judiciais, de outros temas aí, que certamente, ele dando essas explicações, o projeto não terá por que ser reprovado em plenário. Obrigado. Coloco em discussão a pedido de adiamento por uma sessão do projeto de lei 23. Peço palavra. Pois não, vereador. Eu vou corroborar que o pedido... Desculpa. 10 minutos com a parte. Sim. 5 minutos. Eu vou corroborar que o pedido do vereador Dr. Alexandre, a gente conversava antes, é um projeto importante daí, porque só pediu um adiamento de discussão de sessão. Se seguir o cronograma que estabelece uma lei municipal, oriunda da Câmara, de minha autoria, que trata do envio da mensagem, esse tipo de adiamento ele não existiria.
A pessoa senta e especifica, item a item, aquilo que pretende suplementar. Aí não tem dúvida do Alexandre, não tem dúvida do Eduardo Delegacia, não tem dúvida de vereador algum. Então fica aqui também mais uma maneira, ainda nesse momento, de auxiliar o senhor prefeito. Pega a lei municipal, item a item dela, na hora de elaborar a mensagem, exija de quem elabore antes que ele vá assinar, que a pessoa respeite a lei e indique os itens, porque daí não dá margem à dúvida de ninguém. O objetivo dessa lei, quando ela foi criada, foi nesse sentido. Então, eu corroboro o pedido de adiamento, explicando que nós conhecemos a importância do projeto, não é se negar a votar, é só tomar conhecimento real para onde vai cada um dos valores que estão apontados no crédito suplementar, para que amanhã ou depois ninguém seja surpreendido e falar, mas não me dei conta do que estava votando. Não é esse, o objetivo é saber, item a item, ainda que informalmente, através do diretor de saúde, que você pretende executar com esse crédito. Continua em discussão o projeto de lei 23/2019. Continua em pedido de adiamento por uma sessão. Projeto de lei 23/2019, em discussão. Ninguém querendo usar a palavra, eu coloco em votação. Aquele que for favorável para nessa questão, ao contrário, queira se levantar. Está aprovado a pedido de adiar o projeto de lei por uma sessão. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei. Tá certo. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Anuncio o projeto de lei 23/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Discussão única do projeto de lei 6/2019-L, que dispõe sobre o fornecimento de instalação gratuita pela concessionária de serviço de água, de válvula de retenção de ar, eliminadores de ar, paridômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Alumínio e da outras providências. Anuncio, antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos para a deliberação do projeto de resolução 5/2019. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos mesa por encerrado. Uma boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 89ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia, professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bofete. Enivaldo. Presente. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de resolução 5 de 2019. Solicito a secretária fazer a leitura e os seus pareceres. Projeto de resolução 5/2019 dispõe sobre a criação de comissão de representação. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, fica constituída nos termos do artigo 57 do Regimento Interno, uma comissão de representação composta de 9 vereadores com o objetivo de representar a Câmara Municipal de Alumínio no encontro Alternativo de Desenvolvimento para os Municípios no dia 16 de agosto de 2019 na cidade de Tapetininga, São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão à conta da dotação e do orçamento vigente. Artigo 3º. A comissão contará com o presidente e relator e deverá apresentar relatório dentro de 15 dias após o encerramento do encontro. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 12 de agosto de 2019, Geraldo Atleta, vereador. Justificativa. A representatividade dos vereadores nesse encontro possibilitará aos nobres edis maiores conhecimentos sobre projetos que possam ser aplicados no município nas áreas de sustentabilidade, educação, direito público, transparência, tecnologia, turismo e mobilidade urbana. Geraldo Atleta, vereador. Em discussão única do projeto de resolução 5 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Eduardo Delegacia. Prova. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Aprovo. Amaral. Beto. Edmo Bofete. Enivaldo. Aprovo. Projeto de resolução 5 de 2019, aprovado por 8 votos. Fica presidente da comissão, Geraldo, e relator
Renatinho. Nada mais a ver a tratar na presente sessão. Damos mesmo encerrado. Boa noite.